Tiago capítulo 5, aí você fica ali no versículo 13. Hoje nós vamos revisitar um tema que é muito importante, daqui a pouquinho você já vai saber qual é. E na semana que vem, a partir da semana que vem, nós vamos entrar numa série que é muito especial para a vida da igreja, que é uma série onde nós vamos tratar toda a parte litúrgica do culto, toda a parte eclesiológica da igreja. Então, nós vamos ver todos os aspectos que envolvem o culto público, desde como o Senhor nos chama, como respondemos, por que viemos, o que fazemos aqui. E eu tenho certeza que se você nunca parou para pensar sobre o que de fato é um culto bíblico, a partir da semana que vem você vai ter uma boa visão, um bom entendimento a respeito do que é ser igreja de verdade, do que é o culto nos moldes da Bíblia, nos moldes que Deus estipulou para nós. Deus deseja ser adorado, você crê nisso? Mas Ele deseja ser adorado do jeito que Ele determinou e dos meios que Ele proveu. Não podemos adorar a Deus de qualquer maneira, fazendo o que bem entendemos ou da maneira que a nossa cabeça acha que é certo. O culto tem um padrão bíblico a ser seguido. E a partir da semana que vem nós vamos aprender tudo sobre isso nessa nova série que vai começar. A série provavelmente vai se chamar A Igreja que Devemos Ser. Ainda estou finalizando o título, mas provavelmente será isso. A Igreja que Devemos Ser. Então, não perca nenhuma das mensagens, porque é uma sequência. E a gente só termina quando acaba. Então, é importante você pegar tudo isso aí, tá bom? A igreja abriu aí em Tiago capítulo 5. Ok. Vamos lá para o versículo 13. E vamos ler até o 18. Diz assim a palavra de Deus: Alguém de vocês está sofrendo? Faça oração. Alguém está alegre? Cante louvores. Alguém de vocês está doente? Então chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era um homem semelhante a nós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois ele orou de novo, e então o céu deu chuva e a terra produziu os seus frutos. Olha só, até aqui é o trecho que nós vamos ler. Feche seus olhos por um instante. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Continua falando conosco, que ela venha ministrar ao nosso coração e que nós possamos ser transformados por ela em nome de Jesus. Queremos não ouvir o pastor André falar, mas queremos ouvir o Senhor falar conosco em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Deixa eu tomar uma água, só um pouquinho. Como eu falei para você, hoje nós vamos revisitar um tema que ele é fundamental para a vida de todo cristão. E pelo texto que nós acabamos de ler, alguém tem uma ideia de que tema seja esse? Alguém consegue dar um palpite sobre o que vamos falar? Calma, gente, um de cada vez. E não precisa ter medo de falar. Se você errar, não tem problema. Daqui a pouco eu vou te dar a resposta certa. Isso mesmo, glória a Deus. Hoje nós vamos aprender sobre a oração. Oração, meus irmãos. E eu quero fazer isso de uma maneira bem pontual e prática, de forma que você saia daqui hoje entendendo definitivamente que, assim como comer, se alimentar, se exercitar, faz parte da nossa rotina de vida, a oração também é uma questão de vida ou morte para todos nós que somos cristãos. Então nós precisamos ter esse senso de urgência muito claro dentro do nosso coração, que a oração é indispensável para todos nós. Você é crente? Você é cristão? Então você precisa orar. E hoje eu quero, junto com você, descortinar esse assunto que talvez é um pouco nebuloso, talvez falta entendimento sobre a importância do que é a prática da oração. Amém, irmãos? Então, por que nós precisamos ter esse senso de urgência? Porque, infelizmente, nós vivemos dias em que a importância e a prática da oração se perderam. Você não vê mais as pessoas falarem sobre oração, você não vê mais as pessoas se importarem com isso da maneira como deveriam se importar.
E por que isso tem acontecido? Vamos pensar juntos em alguns motivos. O primeiro pode ser porque nós vivemos numa geração e numa cultura muito imediatista, que valoriza, acima de tudo, resultados rápidos e visíveis. É a tal da geração micro-ondas. Conhece a geração micro-ondas? Tudo tem que ficar pronto em 30 segundos. E a oração não é isso, meus irmãos. A oração, ela envolve tempo, ela envolve dedicação, ela envolve perseverança, paciência. Então, a oração acaba não agradando a pressa que há na nossa geração. Por isso, muitos perderam o interesse em orar. Porque orar vai na contramão do que a cultura tenta nos impor, essa cultura imediatista de resultados rápidos. O segundo motivo, talvez podemos dizer, que é porque muitos perderam a consciência da presença de Deus. Ora, ninguém gosta de ficar falando sozinho, não é verdade? Exceto o pedreiro que trabalhou lá em casa, ele gostava. Ele ficava falando sozinho num canto e eu repreendendo ele do outro, porque eu não sabia com quem que ele estava falando, né? Eu sei que eu sou crente, ele eu não sabia. Então ele falando sozinho lá e eu daqui, ô Senhor, abençoa, Pai. Mas ninguém gosta de ficar falando sozinho. Quando você começa a falar alguma coisa e alguém não te dá atenção, ou você acha que não estão te dando atenção, o que você faz? Você para. Não é? Imagina você começar a falar alguma coisa e você achar que não tem ninguém te ouvindo, ninguém prestando atenção, dando importância para o que você fala, você para. Você imediatamente diz assim, quer saber, eu não falo mais. E infelizmente, as pessoas têm visto a oração dessa maneira. Por não entenderem, por perderem a consciência da presença de Deus, de que Deus é real, Deus está presente a todo instante, acabam não orando, porque acham que Deus não ouve, porque acham que Deus não está ali. Deus não responde na hora que a pessoa quer e ela acha, Deus também não está me ouvindo. Então, a perda dessa consciência também faz com que a prática da oração vá sendo deixada de lado. Mas, irmãos, se não cremos que Ele ouve e se importa com o que oramos, não vamos querer orar. Isso é fato. Amém? Terceiro ponto que nós podemos elencar aqui, motivo pelo qual as pessoas perderam o interesse da prática da oração, poderia ser pela autossuficiência que tem dominado o nosso coração. Eu e você, nós cada vez mais achamos que podemos resolver as coisas sozinhos, na nossa força, na nossa capacidade intelectual, na nossa inteligência, na nossa sabedoria, na nossa esperteza ou na nossa malandragem, no caso de alguns que usam malandragem, não é verdade? Ou até mesmo com um bom planejamento. E assim, cada vez mais a gente vai perdendo um aspecto que é fundamental do cristianismo. Que aspecto é esse? A dependência do Senhor. Não queremos mais depender de Deus, não queremos mais orar falando para Deus que seja feita a vontade dEle. As nossas orações, elas têm sido listas de desejos, como uma lista de supermercado. Senhor, eu quero isso, quero isso, quero isso, quero isso, quero isso. E aí Deus olha talvez para nós, né, na nossa modéstia, e Ele diz assim, meu filho, se eu te der, eu sei que eu vou te perder. Se eu fizer o que você está me pedindo, eu sei que talvez eu perca seu coração, então não vai rolar. E aí a gente acaba, então, resolvendo da nossa maneira. A gente orou, Deus não fez, a gente vai e parte para a nossa solução. A gente tenta dar jeitinho, a gente tenta ajudar. Então, essa autossuficiência que tem dominado o nosso coração tem nos feito perder a prática da oração. Porque oração é dependência, irmãos. A oração é você colocar diante do Senhor os seus pedidos, as suas petições, e você confiar que Ele está ouvindo e que Ele vai, de acordo com a soberana vontade dEle, fazer o que você está pedindo que Ele faça. Mas a nossa autossuficiência, a nossa ideia de achar que podemos resolver tudo com a nossa sabedoria, com um bom planejamento, com a nossa inteligência, nos faz perder o senso de importância da prática de orar. E por fim, um quarto motivo que nós poderíamos dizer aqui, que é uma das causas que tem contribuído para a perda desse senso de importância, eu diria que talvez é o nosso ativismo religioso e a nossa espiritualidade superficial. Irmãos, nós nos enganamos achando que fazer as coisas para Deus é a totalidade ou a mesma coisa do que se relacionar com Deus. E não é. Fazer para Deus não substitui um relacionamento com Deus. Você pode passar uma vida inteira fazendo tudo para o Senhor, vindo aos cultos, servindo na porta, entregando envelopes, talvez até ministrando a palavra, cantando no louvor, qualquer coisa que você ache que é servir a Deus. Você pode passar uma vida inteira fazendo isso e nunca ter se relacionado de fato com Ele. E que vida miserável seria essa, não é verdade? Há uma frase
que eu gosto muito, eu não sei quem é o autor, mas essa frase diz assim: o maior álibi, ou a maior desculpa, para um cristão não falar com Deus é falar sobre Deus. Achamos que o nosso ativismo, o fazer, substitui o se relacionar. E não substitui, irmãos. Relacionamento não tem a ver com fazer. Nós fazemos as coisas, mas também precisamos nos relacionar com Ele, de maneira intencional, de maneira direta, de maneira, diária. Precisamos nos relacionar com Deus. Então a gente acha que servir na igreja, vir ao culto, e ver que tudo na nossa vida está funcionando mais ou menos como deveria funcionar é o suficiente. E aí basta então eu orar agradecendo a minha comida do almoço, obrigado Senhor por esse alimento, e agradecer no final do dia por mais um dia que se concluiu. Obrigado Deus por esse dia, que eu durma em paz, amém. E aí pronto, né? Dever cumprido, mais um check no checklist do cristão. Mas irmãos, dessa maneira a oração, que deveria ser um eixo central na vida do cristão, de todos nós, ela vai se tornando dispensável, secundária e sem tanta importância assim. E geralmente usada só nos piores momentos, quando todas as outras tentativas deram errado. A gente primeiro tenta resolver do nosso jeito, com base na nossa autossuficiência, que acabamos de falar, e aí se nada funcionou, aí a gente parte então para a oração e diz: ai Senhor, me ajuda, eu estou desesperado, pelo amor de Deus. Não é assim que eu e você fazemos? É assim, irmãos. Mas qual é o resultado disso? O resultado é que nós temos então uma igreja fraca, crentes ansiosos, relacionamentos superficiais e um distanciamento cada vez mais silencioso de Deus. Infelizmente, essa é a verdade que eu e você precisamos encarar. Mas como que a gente pode resolver essa questão? Se temos um problema, precisamos achar uma solução para isso, não precisamos? Pois é, nós podemos redescobrir então o valor, o poder e a beleza da oração. E o texto que nós temos diante de nós, esse texto de Tiago, capítulo 5, versículos 13 a 18, ele é um chamado direto a todos nós para essa questão, para esse relacionamento em oração. E através dele, a Bíblia vai nos mostrar que a oração não é opcional. A oração também não é um consolo religioso, mas a oração é poderosa, ela é eficaz e necessária para todas as áreas da vida do cristão. Amém? Dito isso, vamos fazer a nossa análise do texto? Porque ao falarmos sobre oração, muitos a encaram como o quê? Como uma ferramenta mística. Muitos olham para a oração dessa maneira. Algo que é capaz de realizar todos os desejos feitos através dela, desde que peçamos em nome de Jesus. A gente usa esse terminho no final da oração, né? Em nome de Jesus, para meio que validar a nossa oração, tornar ela uma oração cristã e achar que por falarmos dessa maneira, usarmos esse termo no final, agora sim, agora Deus vai fazer. Oh Senhor, eu queria tanto viajar para a Coreia do Sul, eu te peço em nome de Jesus. Pronto, validou a minha oração. Eu quero ir para a Coreia, irmãos, eu quero muito conhecer a Coreia lá, junto com a Fran, ela também quer. Então a gente usa esse trechinho, né? Essa expressão como isso. Mas a oração, ela não é nada disso. Esse trecho da carta do Tiago vai nos ensinar aqui o quê? Que a oração ela é espiritual, mas não é mística. É espiritual, mas não é mística. Ela não tem poderes mágicos, mas ela é poderosa em sua eficácia, pois ela chama à ação um Deus que é o Todo-Poderoso. O poder não está necessariamente na oração em si, mas o poder está naquele que age através da nossa oração. Porque se eu acreditar que o poder está na oração, então eu estou automaticamente dizendo que o poder está em mim, porque sou eu que estou orando. Ah, a sua oração tem poder. Não, a sua oração tem a capacidade de trazer o poder de Deus para agir através de você, agir no nosso meio, agir em todas as circunstâncias. Então, o poder está em Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Então, entenda isso, Deus ele pode fazer qualquer coisa sem depender de nós, sim ou não? Sim, claro, mas ele mesmo nos deixou a oração como esse modelo, esse meio de clamarmos por ele e ele intervir. Se Deus pode fazer todas as coisas, não precisaríamos orar, mas ele é tão bom, tão soberano, que ele nos deixou um meio de clamarmos a ele, e esse meio é através da oração. Jeremias 29, 12, ele vai nos dizer assim: então vocês clamarão a mim, virão a mim, e eu os ouvirei.
Jeremias 29:12. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Ou seja, irmãos, a soberania de Deus não anula a eficiência da oração. Nós podemos orar, ou melhor, nós devemos orar, precisamos orar, crendo que através da oração, Deus ouvirá o nosso clamor e agirá poderosamente no nosso meio. Não é porque Deus é soberano, que sabe de todas as coisas, que agora não precisamos mais orar e falar com Ele. Não, irmãos, Ele deixou esse meio de nós falarmos com Ele e dizermos: Senhor, por favor, me ajuda, eu estou aflito, eu estou angustiado, eu não sei como resolver. A oração é esse relacionamento, é essa fala com Deus direta, esse canal direto que temos com Ele, de nos relacionarmos com o Pai. E para facilitar a nossa compreensão sobre o assunto, eu dividi esse texto de Tiago em 5 pontos que a gente vai ver e vão nos mostrar que a oração é poderosa para, primeiro, curar as dores do coração. Olha só que interessante no versículo 13. Tiago vai dizer assim: alguém de vocês está sofrendo? Faça uma oração. Alguém está alegre? Então cante louvores. Irmãos, quando o nosso coração está aflito, machucado ou confuso, o melhor lugar que nós temos para encontrar alívio e cura não é nos remédios, não é nos prazeres da carne, mas é na presença de Deus. Remédio ajuda, é bom. Carne, o prazer da carne não, esse você esquece, o remédio te ajuda. Mas o melhor lugar que você tem para encontrar descanso e alívio para o seu coração abatido é na presença de Deus. E a oração nos conduz a esse lugar, aonde encontramos consolo e direção do Senhor. É através da oração que podemos derramar as nossas lágrimas diante dele sem medo. Podemos abrir o nosso coração sem reservas e termos a certeza de que somos ouvidos por aquele que se importa com cada um dos nossos problemas. Temos a certeza de que somos ouvidos por aquele que se importa com cada dor do nosso coração. Deus, irmãos, Ele é tão gracioso e Ele é tão amoroso que Ele se importa com todas as áreas da sua vida. Não significa que Ele vai realizar tudo que você quer, mas Ele se importa, talvez, que o seu coração está inclinado para aquilo. Ele se importa que talvez você esteja perdendo o foco do que realmente importa e você esteja desviando a sua atenção para as coisas que são secundárias. Mas Deus se importa com a gente, Deus se importa com você. Então, eu te pergunto, você tem andado angustiado? Você está com o seu coração machucado? Ou como diz o texto, está sofrendo? Então ore. Não há nada melhor que você possa fazer a não ser orar. Pedir ao Senhor que Ele traga alívio e cura para suas dores emocionais. Que Ele sare o seu coração dessas feridas. Que Ele sare o seu coração dessas lembranças que te machucam, das dores que você está passando. Porque Ele é poderoso para fazer isso. Nós servimos a um Deus que é o Todo-Poderoso. Pastor, mas e se eu estiver alegre, o que é que eu faço? Ore. Mas ore em forma de cântico, como diz o texto, né? Cante louvores. A nossa oração também pode ser uma oração de agradecimento. Meu Deus, muito obrigado, porque eu fechei um negócio, vendi um apartamento de 10 milhões, Israel. Oh, glória! Israel é corretor de imóveis. Obrigado, Senhor. Estou muito feliz. Então, ore agradecendo. A oração não é um recurso só para quando tudo está dando mal. A oração é um recurso para quando tudo também está indo bem. Se tudo vai bem, ore agradecendo. Se tudo está indo mal, ore clamando, mas ore a todo instante, não deixe de orar, porque o mesmo Deus que nos consola também celebra conosco. Segundo ponto desse texto é que a oração é poderosa para curar os enfermos. Olha só o que diz o versículo 14 e o comecinho do versículo 15. Alguém de vocês está doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre eles, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. Agora aqui, Tiago está nos ensinando que a oração não cura apenas o nosso emocional, mas ela é poderosa, ela é eficaz para poder curar também o nosso físico, irmãos. Mas quando tem alguém doente, o que fazemos? Devemos orar com fé, clamar ao Senhor, que assim como diz o texto, a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. Então, quando a dor de cabeça bater, não vai direto para o paracetamol.
Quando a dor de cabeça bater, bota a mão assim e diz assim: Senhor, tira de mim essa dor. Alivia, Pai, em nome de Jesus. Faça isso, não significa que você vai conseguir. Se Deus quiser, sim, mas se Ele não quiser, amém. Mas exercite a sua fé, porque a oração é poderosa para curar os enfermos. Quando você vê alguém doente, passando por alguma situação, ore, meu irmão. Não confie mais no diagnóstico da medicina do que no diagnóstico de Deus. A oração é poderosa. Não é porque a medicina disse que não tem cura, que Deus não pode curar. Olha quantos testemunhos, incontáveis testemunhos temos, mundo afora, dentro da nossa cidade, talvez até no meio da nossa igreja, de pessoas que foram curadas através da oração, do poder de Deus que agiu através da oração. Deus conhece nossas necessidades? Conhece. Mas Ele também deixou um meio para clamarmos a Ele. Ele deixou esse canal, esse recurso para que a igreja fale com Ele, para que a igreja ore a Ele e Ele intervenha. Então, Ele não está limitado ao diagnóstico médico, nem pelo tempo ou grau da enfermidade. Através da oração, Deus pode trazer cura e restauração, independentemente do que a medicina diz. Mas claro, né, irmãos, é importante a gente lembrar que Deus, Ele faz segundo a sua soberana vontade. A oração não é uma ferramenta mágica que você ora e acontece. Acontece se Deus quiser, se Ele assim achar por bem fazer. Mas você pode pedir. Não há problema em você orar pedindo para Ele curar. Mas lembre-se de sempre entregar nas mãos dEle. Senhor, eu te peço pela cura, mas eu confio na tua vontade. Eu confio que o Senhor é poderoso. Amém? Então, terceiro ponto é que a oração também é poderosa para perdoar os nossos pecados. Está agora na parte B do verso 15. Diz assim: e se houver cometido pecados, estes lhes serão perdoados. Irmãos, isso é maravilhoso, porque Tiago nos mostra que além da cura emocional e da cura física, que ele já mostrou para nós que através da oração Deus pode fazer, a nossa maior necessidade é o quê? É a cura espiritual, é a salvação, irmãos. Precisamos ser perdoados por Deus. Sem perdão não há salvação. Nós precisamos do perdão do Senhor. E qual é o meio que nós temos de abrir o nosso coração a Ele, pedirmos perdão pelos nossos erros e sermos perdoados? Orando, é claro. Não é simplesmente um pensamento: ai, eu estou arrependido. E aí você fica com aquele pensamento assim uma vida inteira: nossa, eu não devia ter feito tal coisa. Mas você já orou pedindo perdão por aquilo? Você já abriu o seu coração a Deus e se mostrou verdadeiramente arrependido, dizendo para Ele: Pai, me perdoa, eu vacilei, eu fui um cabeção, eu não devia ter feito aquilo, me desculpa. Você já orou pedindo perdão para Deus? A palavra diz que através da oração Ele é poderoso para perdoar os nossos pecados, irmãos. Então Ele é esse meio pelo qual confessamos a nossa culpa diante de Deus, pedimos perdão pelos pecados e automaticamente experimentamos a graça que nos restaura. Perdão é graça, perdão é favor de Deus. E merecido, não merecíamos, mas Ele ainda assim nos perdoa, Ele ainda assim nos limpa, nos lava, nos purifica, pela sua graça. E não há alívio maior para o homem do que o perdão de Deus. Você pode talvez orar por uma cura e nunca ser curado. E talvez você sofrer com aquilo até o fim da sua vida, que alguns chamam de espinho na carne. Talvez você pode passar uma vida inteira sofrendo com aquilo. Mas pode ter certeza de que não há alívio maior para você experimentar do que o perdão de Deus. Do que você saber que você foi perdoado nele, de que Ele foi capaz de enviar o seu próprio Filho para morrer na cruz, por mim e por você. Então, se o alívio físico não chegar, se o alívio emocional não chegar, saiba que pelo menos o alívio espiritual está à sua disposição. E a graça do Senhor nos basta. A sua graça nos basta, amém? Então, se você hoje se encontra carregando culpas antigas ou pecados não confessados, saiba que a oração sincera, acompanhada do arrependimento genuíno, é o caminho para você experimentar o verdadeiro perdão de Deus. Precisamos confessar os nossos pecados para sermos perdoados. Quarto ponto é que nós podemos também ver que a oração é poderosa para curar e libertar a nossa alma. Tiago 5,16 agora vai nos dizer assim: portanto, confessem
os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Agora, olha que interessante esse versículo aqui. Você percebeu como Tiago ele associou confissão e oração a um resultado único? Que resultado é esse? A cura. Ele disse: confessem uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Então, irmãos, o que nós aprendemos com isso? Sabe por que ele faz dessa maneira? Porque o pecado, quando escondido, ao invés de confessado, ele se torna uma prisão e uma doença para a nossa alma. Pessoas ficam doentes da alma por pecados não confessados. E isso não sou eu que estou inventando. Existem estudos da psicologia, da psiquiatria que mostram que pessoas desenvolvem doenças físicas por conta de pecados que esconderam uma vida inteira. Porque o pecado ele é uma prisão. O pecado ele é uma doença que vai gerando culpa, isolamento, vergonha, distanciamento dos irmãos e um afastamento de Deus. A gente vai se afastando cada vez mais do Senhor, ao invés de nos aproximarmos dele, nos lançarmos aos pés dele e dizer: Senhor, me perdoa. Mas o pecado ele vai fazendo isso com a nossa alma. Mas, em contrapartida, quando em arrependimento nós confessamos nossos pecados, quando em arrependimento nós confessamos os nossos pecados uns aos outros e oramos uns pelos outros, há um processo de libertação envolvido nisso, irmãos. Libertação do peso da culpa, libertação da acusação do inimigo, da solidão e principalmente da mentira. Perceba que Tiago ele enfatiza que a confissão e a oração, elas acontecem juntas nesse processo de cura. Não é só confessar e também não é só orar: Senhor, se há algum pecado escondido aqui na vida desse irmão, que o Senhor o perdoe. A pessoa precisa confessar, a pessoa precisa pôr para fora aquilo que está matando ela por dentro. Por quê? Porque a confissão ela vai tirar esse peso da mentira, mas a oração tira o peso da influência do pecado, através do agir de Deus. Sempre que você confessa um erro, sempre que você confessa um pecado, você está tirando dos seus ombros o peso da mentira. O acusador, o inimigo, nunca mais vai poder te acusar, porque você vai poder dizer: eu já confessei e não me envergonho mais daquilo que eu fiz. Eu me arrependo e você não tem mais motivos para me acusar. Em contrapartida, quando oramos, a oração vai tirar o peso da influência do pecado. Lembre-se, a oração do justo, ela tem poder, não porque o justo é poderoso, mas porque ele ora a um Deus que é todo-poderoso. Eu e você, quando oramos, irmãos, estamos falando com um Deus que tem poder para todas as coisas. E eu creio que você, sendo inteligente do jeito que é, já sabe do que eu vou te falar agora, mas é sempre importante a gente repetir. Essa confissão entre irmãos, e tem que ser uma confissão entre irmãos maduros, não significa que você vai abrir sua vida para qualquer um. Você deve procurar, de preferência, um pastor ou um líder da sua confiança. Mas essa confissão entre irmãos não vai substituir a confissão a Deus. Porque como é que funciona? Nós confessamos uns aos outros para sermos curados, ou seja, para podermos sempre que precisar pedir ajuda. Adriano, me ajuda, cara, eu estou de novo caindo naquele pecado. Mas nós confessamos os nossos pecados a Deus para sermos perdoados. Uns aos outros para a cura, mas a Deus para o perdão. Só Ele pode perdoar. Só Ele tem poder para isso. Nossos irmãos nos ajudam, mas o perdão vem sempre e somente do Senhor. Amém? E por fim, a oração também ela é poderosa para, quinto ponto, mudar as circunstâncias. E esse é muito interessante, porque olha só o que aconteceu com Elias. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois ele orou de novo, e então o céu deu chuva e a terra produziu os seus frutos. Olha só, irmãos, Tiago ele encerra com o exemplo de Elias. E ele diz que Elias, ele era semelhante a nós, ou seja, ele passava pelas mesmas tentações, tinha as mesmas fraquezas, era tão humano quanto eu e você somos, só que ele orou e viu o céu fechar, e depois viu o céu abrir, conforme a vontade de Deus.
Queridos, isso nos ensina que através da oração, Deus pode sim mudar toda e qualquer circunstância. Nada é impossível demais para Deus. Nenhuma doença é grande demais, nenhuma porta fechada está fechada demais. Deus, ele é capaz de mudar toda e qualquer circunstância. Mesmo eu e você sendo apenas simples pessoas normais, nós somos chamados a orar com o mesmo fervor e com a mesma ousadia de Elias, crendo que Deus sim pode intervir na história e mudar as circunstâncias conforme Ele quer. Precisamos orar, irmãos, com fervor e com essa ousadia, mas a gente não se dá conta disso. A gente prefere ficar nas mãos do diagnóstico da medicina, como a gente já falou, a gente prefere ficar nas mãos do remédio. A gente prefere acreditar em qualquer coisa, menos na provisão de Deus, menos no poder de Deus, na intervenção do Senhor. E eu não quero que você ache que eu sou contra a medicina, de maneira alguma. Acho que Deus deu inteligência e a gente tem que ser inteligente para poder usar a medicina a nosso favor. Mas nós não podemos ser negligentes com a nossa fé. Em nome de Jesus, é isso que eu quero que você entenda. Então, exercite a sua fé. Ore. Deus pode mudar as circunstâncias. Se não mudar, pastor, Ele é Deus. Então faça, sim, vá no médico, faça o que você tem que fazer, mas ore também. Porque o dia que a medicina falhar, Deus pode colocar a mão. O dia que o diagnóstico contrário chegar, Deus pode mudar isso para a glória do nome dEle. Então esse é o poder que existe através da oração. Então, Deus nos deixou essa oração como algo muito precioso que nós precisamos usar. Então, a todo instante, em qualquer circunstância, ore crendo que você não está falando sozinho, mas que Deus é o Todo-Poderoso e Ele está ouvindo e se importa com o que você está orando. Amém? Quero chamar a banda aqui novamente. Pode chamar o Léo, o Gabriel e o Arthur, se estiver disponível. E para nós concluirmos, eu quero te mostrar aqui no telão 2 opostos de um mesmo assunto. E agora você vai ver de maneira bem clara aqui, bem prática, o que é. O que não é a oração e o que é a oração. Primeiro, o que não é a oração não é monólogo, aonde só você fala e aonde ninguém responde. Isso é falar sozinho, igual o meu pedreiro que trabalhou lá em casa. Mas a oração, ela é um relacionamento a 2, aonde você está falando, talvez fisicamente Deus não está ali, mas espiritualmente Ele está. Deus, Ele está ali te ouvindo. Então a oração, ela é esse diálogo entre 2 pessoas. Então quando você for orar, tire um tempo para falar, mas tire um tempo para ouvir a resposta do Senhor. Diga, Senhor, agora eu já falei tudo que eu tinha para falar. Agora eu quero ouvir o Senhor. Bota um louvor, deixa um fundo musical tocando e deixa o Senhor responder às tuas orações. Deixa Ele ministrar o seu coração, o que Ele quer te falar. Oração também não é um ritual vazio, ou seja, cheio de formalidades, de regras, com o roteiro definido ponto a ponto do início, meio e fim, onde nada pode fugir do programado. Não, irmãos. A oração é um relacionamento vivo e dinâmico com Deus. Às vezes você vai estar falando, de repente você vai cair em lágrimas porque te veio a lembrança de uma coisa que magoa muito seu coração. Mas naquele instante seguinte o Senhor vem e derrama um bálsamo dentro de você que te faz sorrir de novo de alegria. E você diz, obrigado, Pai, porque eu estou sentindo a tua presença, eu estou sentindo o teu alívio vindo dentro de mim. A oração também não é uma lista de desejos, aonde colocamos tudo que precisamos e vamos riscando tudo que a gente já conseguiu. Devemos sim fazer nossos pedidos a Deus, mas com a motivação certa, não com a errada. E a motivação certa qual é? Entendendo que estamos nós debaixo da vontade dEle, não Ele debaixo da nossa. Ele continua sendo Deus e faz se quer, quando quer, da maneira que quer e se quiser. Se não quiser, irmãos, isso não pode mudar o nosso relacionamento com Deus. Precisamos continuar orando. Pastor, mas o que é a oração? A oração é esse relacionamento. É o nosso momento de intimidade com o Pai, onde a gente rasga o coração na presença dEle, onde a gente conta para Ele tudo que se passa dentro de nós. Deus fala com nós através das Escrituras. Deixa eu pegar aqui.
Deus fala com nós, irmãos, através das escrituras. Deus fala com nós através dos louvores. Deus fala com nós através da pregação, mas Deus também fala com nós ao pé do ouvido. Por isso, tire um tempo de oração para ouvir ao Senhor, porque Ele vai te responder. Ele vai falar ao seu coração, Ele vai te dar a resposta. Basta você estar ali prestando atenção para ouvir o que Ele vai dizer. Amém? Oração também é entrega e confiança. Então, se eu estou passando por uma situação muito difícil, mas eu já entreguei e orei e entreguei nas mãos de Deus, não há mais com o que se preocupar. Se eu entreguei, mas continuo preocupado, significa que eu ainda não confio na soberania de Deus. Quando oramos e entregamos ao Senhor, precisamos confiar de que está no melhor lugar que o nosso problema poderia estar, nas mãos de Deus. Então, oração é entrega e confiança. Confie que Deus está ouvindo. Confie que Ele vai fazer. Confie, irmãos. Não duvide. Tenha fé que Ele vai cuidar dessa situação. E também oração, terceiro, a oração é dependência. Orar é você reconhecer que você não consegue sozinho. Só ora quem entende que Deus está acima dele mesmo. Só ora quem entende que pode falar assim: Senhor, eu preciso de Ti, e sem você eu nada posso fazer. Isso é oração. A pessoa que se acha autossuficiente, boa demais, dificilmente ela vai orar, porque ela não entende que ela depende do Senhor, de que ela tem um Deus que ouve a sua oração e pode ajudá-la naquela situação. Oração é dependência. Então, quem ora corretamente demonstra que confia mais em Deus do que na força do próprio braço. Isso é oração. Isso é a oração. E agora, por fim, para a gente encerrar definitivo, como nós devemos orar? Primeiro, nós devemos orar com liberdade. Fala com Deus do seu jeito, irmãos. Não tenta copiar a oração de alguém que você viu na internet, que você, eu achei bonita essa oração e vou tentar copiar igual. Fala do seu jeito, com liberdade. Você não precisa orar falando soberano, magnífico e estrondoso Senhor. Eis que estou na tua presença. Não. Chama Ele de Pai. Diz assim: Pai, eu estou aqui mais uma vez diante do Senhor para clamar, para pedir. Eu sei que o Senhor já me ouviu tanto, mas eu quero pedir mais uma vez, Senhor, porque eu confio que o Senhor vai fazer. Então fala com Ele do seu jeito, da sua maneira, mas fale. Não deixe de orar, não deixe de falar. Tira as regras, tira as formalidades. Quando você não souber como orar, quando você não souber como falar, só se ajoelha diante da presença dEle e diz: Senhor, eu não sei nem o que falar, mas eu estou aqui mais uma vez para te ouvir. E Ele vai falar, Ele vai te responder, irmãos. Oração também se faz com sinceridade e humildade. Não precisa ter vergonha de falar dos seus problemas para o Senhor. Não precisa ter vergonha de falar das suas fraquezas, de falar dos seus pecados. Abre o seu coração para Ele e seja sincero. Diz: Pai, eu não aguento mais. Pai, eu tenho lutado tanto contra esse pecado, eu tenho lutado tanto contra essa situação, mas está difícil, Senhor. Você não vai se mostrar, aliás, você vai se mostrar mais fraco dessa maneira, mas mais fraco para o bem, para o positivo, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando nós estamos fracos é que o Senhor tem mais liberdade de poder agir com o seu poder em nós. Então oração é sinceridade, é humildade. Abra o seu coração e mostra para Ele o que tem guardado aí dentro. Aquilo que talvez você esconde da sua esposa, que você esconde dos seus filhos, que você esconde do seu marido. Abra o seu coração na presença de Deus e peça para Ele te dar clareza sobre essa situação, sobre como está o seu coração aí dentro e o que você precisa fazer, com muita humildade e sinceridade. E terceiro, ore com fé, acreditando que há poder através da sua oração. Tenha fé de que Deus está ouvindo. Tenha fé de que o Senhor não te abandonou. Tenha fé
de que Ele continua sendo bom, apesar de todas as coisas. Tenha fé, meu irmão. E dito isso, nós não podemos encerrar de outro jeito, senão orando, não é verdade? Quero te pedir para você fechar os seus olhos por um instante.